Mas pensa no que eu estou falando. E a Lúcia, né? Lúcia cuida dos 3 filhos até hoje, eles já grandes, né? E naquele dia ela está no jantar. Ela está ali em família, quando de repente a campainha toca. Ela levanta, vai ver quem é um amigo que chama-se Bruno. De repente ela volta e diz, olha, eu vou sair aqui um instantinho, mas já volto. Não se preocupem, é rápido. Vai ser a última vez que ela vai ver a família. Logo depois, mostra para mim, por favor. Logo depois, nesse terreno, o corpo, né? O corpo de Lúcia é encontrado, ainda tem aí um cinto, e o tal de Bruno desaparece. Isso tudo acontece aqui, numa cidade chamada Votorantim, no interior de São Paulo. A polícia pergunta para os filhos de Lúcia, quem é Bruno que vocês estão falando? Nós não conhecemos. Mas sua mãe nunca falou nada, não. Tem foto, alguma foto dele com ela? Não. Mas vocês não sabem nada? Não. E é atrás desse Bruno que a polícia está. Põe no Cidade. A emoção de um filho ao rever o álbum de fotos da família. Um jovem que foi obrigado a se despedir da mãe. Walter ainda está em choque. A mãe dele, a Lúcia, de 53 anos, foi brutalmente assassinada em Votorantim, região metropolitana de Sorocaba. O corpo da faxineira foi encontrado nesta construção. O local fica a menos de 2 quilômetros da casa onde a família mora. Walter quer respostas. Um crime que chocou amigos e parentes. Uma resposta mesmo, para saber o porquê disso ter acontecido, ou se era alguém conhecido ou não, ou se foi apenas por acaso. A gente está aqui no local onde o corpo da dona Lúcia foi encontrado. Ele estava exatamente aqui, ó, no canto dessa parede. Aqui algumas marcas de sangue que indicam exatamente o local onde o corpo estava, bem na frente do terreno desta construção. A gente vê, olha só, esta pedra que fica um pouco distante de onde o corpo está encontrado, justamente nesta pedra existem também marcas de sangue e o corpo foi encontrado justamente com marcas, ferimentos na cabeça, o que sugerem mais uma vez que a dona Lúcia foi atingida justamente com esta pedra. Ela estava caída aqui ao chão. A dona Marilda, ela é amiga da dona Lúcia, né, dona Marilda? Foi muito triste porque a Lúcia é uma pessoa maravilhosa, não mexia com ninguém. Foi muito triste mesmo. E esse local aqui, durante o final de semana, a senhora falou, né? Foi sábado à noite, mais para o final da noite. Então isso, o que a senhora conhece desse local? É um lugar muito feio, muito assim, deserto, quase não tem movimento nenhum. E a iluminação também é precária, muito escuro mesmo. Quem passa aqui durante a noite pode ser que nem repare um corpo ali, né? Não, aqui eu acho que já foi premeditado. Eu acho que já foi assim, estudado já, como que iam fazer tudo certinho. Foi justamente uma pessoa que passava por aqui, já durante a madrugada, que por essa calçada acabou olhando com mais cuidado para dentro e encontrou o corpo da dona Lúcia, exatamente ali naquele ponto próximo à parede. Nenhum vizinho do local disse ter ouvido ou visto algo que pudesse ajudar na identificação. Mas na construção existem 2 câmeras de segurança. Uma foca diretamente para o local onde o corpo foi localizado e a outra para a calçada e a rua. A polícia está em busca destas imagens. A suspeita é que o responsável pelo crime, por ter agido durante a noite, não tenha anotado os equipamentos. E é justamente este descuido que pode ajudar na investigação. Uma esperança para a família e amigos. Um final de semana comum para a família Fukami, que terminou em tragédia. Lúcia, segundo filho, passou o dia todo em casa. Cuidou do local, conversou com alguns conhecidos no portão da residência. Nada fora da rotina. Mas foi à noite que tudo mudou. Com uma visita inesperada.
Era noite de sábado. A dona Lúcia estava sentada exatamente aqui, ao lado dos 2 filhos. Eles estavam jantando e conversando. Só que depois de um tempo, durante a refeição, ela escutou um barulho. Foi então que ela se levantou e veio exatamente andando por este trajeto. Percebeu que alguém a chamava à porta. Foi então que ela veio até aqui, tirou essa pequena cortina e viu que havia um homem ali fora. Ela abriu essa porta e começou a conversar. Os filhos dela continuaram na cozinha. Quem estava aqui era justamente o homem identificado posteriormente como sendo o Bruno. Eles ficaram conversando por alguns minutos. A dona Lúcia se despediu do homem, fechou a porta e voltou. Ela foi caminhando por aqui. Ela veio, voltou, chegou até os filhos. E quando esses filhos perguntaram para ela quem era, ela não deu nenhum tipo de informação. Se assentou novamente e terminou a refeição. Não parecia nem um pouco nervosa, estressada ou algo que justificasse qualquer acontecimento que veio em seguida. Ela terminou essa refeição e depois se despediu dos filhos. Depois de se despedir, disse que iria sair, algo rápido. Foi então que ela saiu da cozinha. Os 2 rapazes continuaram aqui, sem desconfiar de absolutamente nada. Lúcia foi ao segundo andar da casa, trocou de roupa e saiu, levando apenas a bolsa com itens pessoais. Os filhos desconfiaram, mas como a mulher sempre foi responsável, não acreditaram que algo pior pudesse acontecer. Meio que ela terminou de comer e falou para trancar as coisas como sempre, né? Que ela disse que já voltava. Aí tudo bem, aí depois saiu. Walter estava cansado, trancou a casa como a mãe havia pedido e foi dormir. Mas algumas horas depois foi acordado. Na rua, muitas pessoas o chamavam pelo nome. O corpo de Lúcia foi encontrado. Ele se recusava a acreditar. Teve que ir ao local reconhecer o corpo. Era a mãe dele. Foi o jovem quem teve que ligar para os 3 irmãos e contar o que havia acontecido. Mas o pior, sem poder dar detalhes sobre a autoria e a motivação. Eu tinha que fazer reconhecimento dela, meio que entrei em choque, não pode ser. Depois de sepultar a própria mãe, o Walter saiu em busca de informações que pudessem ajudar no caso. Ele descobriu quem era o homem que foi até a casa dele e conversou com a Lúcia. Bruno, apenas o nome, sem mais detalhes. O rapaz já tinha visto Bruno conversando com Lúcia algumas vezes na rua, mas nada que tenha chamado a atenção. Mas Walter não sabia mais nenhum detalhe, endereço, nome completo, nada que pudesse levar a polícia até o homem para que ele fosse ouvido. Saber se há alguma ligação da conversa que tiveram com o crime. A última pessoa que eu vi com ela, né, na hora que eu pensei foi ele, né, então aí que eu citei o nome dele. Sei que ele se conhece há bastante tempo, mas tipo, a idade, o que ele faz realmente, eu não tenho muita noção dele. Até o momento, Bruno não foi encontrado. Walter não se deu por satisfeito e resolveu vasculhar a casa da família em busca de mais pistas. Ele revela que Lúcia sempre foi uma mulher reservada e que desde que se separou do pai e dos filhos, ela nunca mais se envolveu com outro homem. O relacionamento dos 2, segundo Walter, era bom, sem brigas. Depois da notícia do encontro do corpo da Lúcia, o filho dela, o Walter, ele veio até o quarto da mulher para ver se encontrava não só os documentos dela, como algumas pistas que pudessem explicar o desaparecimento e também o crime. Alguns detalhes chamaram a atenção. Aqui abaixo, a roupa que ela estava usando antes de sair de casa ficou bem aqui ao chão. Uma bermuda e também uma blusa e algumas roupas íntimas aqui embaixo. Eles reviraram também diversos documentos. Só que aqui não havia nenhum documento particular, apenas um documento do banco e também documentos dos filhos da Lúcia. Ela levou tudo em uma bolsa que ficava
junto a essas, aqui atrás. A bolsa que desapareceu junto com a morte da Lúcia. Mas o que mais chamou a atenção do Walter foi quando ele reparou bem aqui em cima deste armário. Ele encontrou, bem neste ponto, aqui, o celular da Lúcia. Ela saiu com os documentos, com a bolsa, mas não levou o aparelho celular. As ligações daquele dia, elas foram apagadas. Não consta nenhuma ligação do sábado em que a mulher saiu de casa e não voltou mais. Também não há nenhum tipo de mensagem. Mas tudo isso vai ser levantado pela polícia. E outro detalhe muito importante, os nomes que constam aqui na agenda do celular também vão ser avaliados. E entre eles, existem 3 números com o nome de Bruno. Justamente o homem que teria vindo até a casa da dona Lúcia, tido uma conversa, e foi depois desta conversa que ela saiu de casa e desapareceu. Mais um ponto. O chip não estava mais no aparelho. Os últimos registros são de 4 dias antes do crime. Walter vai entregar o celular à polícia para que seja periciado e quer que, com uma investigação, as ligações sejam levantadas para saber quem são as pessoas com quem ela conversou antes de ser morta. Aqui, na casa da dona Lúcia, foram devolvidos pela polícia os itens encontrados com a vítima, devolvidos ao filho dela. Aqui a gente vê, olha só, o saco de evidência, e dentro deste saco, que o Walter acabou de abrir para a gente, foram encontrados este pedaço de metal, um cartão telefônico e também R$2 que estavam no bolso da calça da dona Lúcia. Olha só, a nota está completamente suja de sangue, muito sangue realmente. E aqui os itens, roupas que a dona Lúcia usava. Um par de chinelos que ficou arrebentado devido muito possivelmente à agressão que ela sofreu. Também parte da roupa íntima. A sombrinha dela, que também ficou quebrada. O aramado da sombrinha aqui ficou bem prejudicado. E a calça que a vítima estava usando. Agora muito molhada ainda e suja de sangue. Tudo isso reforçando a informação de que o Walter, o filho dela, recebeu, de que após ser morta, esses itens foram mantidos no local junto ao corpo, só que antes ela foi brutalmente agredida pela quantidade de sangue que foi encontrado nessas roupas. Walter foi informado através da perícia de que o corpo de Lúcia apresentava sinais de abuso sexual e de defesa. Ou seja, mesmo sendo agredida, ela lutou pela própria vida. A bolsa dela foi levada, junto com os documentos e a chave de casa. Uma família com medo, um trauma para Walter e os irmãos que nunca vai passar. Uma saudade que não vai diminuir. A questão é simples. Não está falando aqui com o faraó. A perícia não levou nada, o celular está na mão do filho. O filho é o detetive, o filho da Lúcia é o detetive. Ele pegou o celular e levou à polícia, que já deveria ter apreendido isso imediatamente no início da investigação. Ah, mas aí não existe. Vou falar uma coisa para você. Você que é jovem, gostei desse teu cruzadinho de perna, tá bonitinho. Você gostou? Vou falar uma coisa para você. Se é um crime que envolve gente com dinheiro, autoridade, né? Político, essas coisas todas que tem aí, resumo, já ia ter uma perícia desse tamanho. Não é nem, vou repetir, não é por culpa da perícia, não. Porque a perícia não tem gente suficiente para trabalhar, não tem equipamento suficiente para trabalhar, não tem condições para trabalhar. Em resumo, eu vou dizer uma palavra que eu não gosto. É uma esculhambação, porque o governo, né, prefere botar uma placa aqui e vai asfaltar meia rua, quando aqui não se resolve nada. Agora, quando é um crime como esse,
Aí esquece, porque é uma folha de papel, porque não apreender o celular para levar para periciar e o rapaz é que vai entregar para a polícia, aí é um pouco demais. Aí me desculpe, aí é falta de vontade de trabalhar. Porque a primeira coisa que o policial chega lá é celular, tem computador, não sei o quê, para fazer. Mas sabe o que é? Aí é simples. Porque é de gente que não tem, né, poder aquisitivo, não é importante. Porque se é importante... Mas vamos continuando.